isso. Se você vai até lá embaixo, você só está forçando a sua articulação, prejudicando principalmente o joelho, né? Que você está aumentando em muito a pressão sobre o joelho. Então não há essa necessidade. Você só deve ir realmente até 90 graus para ter esse cuidado com a sua articulação. E a carga ela precisa ser gradual, né? Não adianta você colocar uma carga muito além da sua capacidade, que você só vai estar forçando a coluna lombar e não vai estar conseguindo fazer a execução correta do movimento. Interessante. Para quem não conhece ainda, né, a BrandMed, ela é uma empresa, uma agência de comunicação focada em marketing médico. E aí, Cléber, eu queria saber de ti quais os movimentos que você tem feito, falando um pouquinho de marketing, de marca pessoal também. Quais os movimentos que você tem feito para você se conectar com o teu público hoje, né? Você trabalha com consultório, né? Até onde a gente tinha conversado, tu não dá plantão, saiu recentemente do exército, inclusive, né? Então, quais as movimentações que você tem feito para propagar a tua marca pessoal e também se conectar com a tua audiência hoje? Legal. Então, assim, eu acho que o meio físico e o meio digital, eles andam lado a lado, né? Não dá para esquecer o meio físico e focar só no digital, e não dá para focar só no físico e esquecer o digital, né? Então eu acho que o principal pilar tem que ser o seu atendimento médico, né? Tem que ser um a um ali com o paciente, a forma como você trata o paciente, tem que ser uma consulta bem feita, onde você saiba, principalmente, escutar o paciente, né? Muitas vezes o paciente vem para você querendo desabafar, querendo realmente que você esteja ali por ele, para escutar, né, a história dele, e isso faz uma diferença muito grande na hora da consulta, né? Muitas vezes a gente chega a um diagnóstico só em realmente escutar melhor o paciente, né? Claro que depois tem que ser seguido por um exame físico, e muitas vezes a gente vai precisar de exames complementares, mas o fato de você estar ali, né, recebendo aquele paciente, faz toda a diferença. E aí sim, a partir do momento que você tem, né, um bom atendimento, né, que os pacientes reconhecem você como um bom profissional, aí eu acho que é onde entra a parte do digital, para que você possa realmente alcançar mais pessoas, né? A gente sabe que o boca a boca é muito importante, né, mas que esse boca a boca pode ser sim propagado também para o digital. Hoje eu tenho, acho que a rede social que é mais evidente, né, para os brasileiros de um modo geral, é o Instagram, que eu também tô presente no Instagram. Coloco sim conteúdos frequentes relacionados a problemas no joelho e ortopédicos de maneira geral, seja com carrossel, seja com vídeo de Reels, né? Mas também mostro um pouco do lifestyle, da minha vida do dia a dia, porque a gente sabe que os pacientes se conectam com isso também. Mas eu acho que hoje ficar só no Instagram é muito pouco para o médico, né? Então, recentemente eu também investi um pouco do meu tempo, né, no YouTube, que eu acho que é uma plataforma que demanda mais um tempo do usuário, então você cria uma conexão muito maior com o paciente, o engajamento é muito maior com o paciente, porque você passa ali às vezes 5, 10, 15 minutos falando sobre um tema específico com aquele paciente, e é um paciente que muitas vezes está procurando por aquele assunto, né? Está procurando por aquele tema. A gente percebe, né, que o YouTube ele é uma ferramenta de busca também, né? Então é bem comum que quando você tem algum problema de saúde, você busque no Google, né? O Google também tem sido uma boa ferramenta para, principalmente para quem é médico, para conseguir realmente marcar a consulta, porque é aquele paciente que vai estar precisando naquele momento, diferente do Instagram, né? Que vai ser aquela ferramenta de conquista, né? Que você vai ter que conquistar o paciente no meio de tantos outros profissionais. Não é isso? Então, é uma ferramenta que você vai precisar de constância, que era o que a gente estava conversando antes de a gente começar aqui o episódio. E outra coisa também que você falou muito interessante, principalmente relacionado à marca pessoal, porque você falou tanto do online quanto do físico, né? Hoje você faz esses dois trabalhos, que também é relacionado ao branding de marca, né? Porque o branding ele é a experiência que o cliente tem com você, não é só o propósito no Instagram, que tem muita gente que acha que é isso, né? Colocar um propósito ali na bio, ou uma identidade visual, mas não se limita somente a isso, né? O brand ele tem muito mais a ver com a experiência que o cliente, você como profissional médico, ele vai ter com você, né? A experiência que você vai
poder proporcionar para ele, e você consegue também passar isso através do digital. Sim, Não é isso? perfeito. Então, assim, parabéns, tá maravilhoso. E aí tem outras estratégias que a gente usa para estar mais perto do paciente também. Uma estratégia que eu usei recentemente é tentar estar presente no consultório em pelo menos 2 pontos distantes da cidade, né? Porque dessa forma eu consigo atingir um público talvez mais central e consigo também atingir um público mais na periferia, né? Então hoje eu estou com 2 consultórios, né? Um é a Clínica Hostel, que fica ali na Avenida Pontes Vieira com a Avenida Virgílio Távora, e o outro consultório fica na Parangaba, que é a Multiclínica Fortaleza, que muitas vezes eu tentava levar algum paciente da região aldeota para a região da Parangaba e ficava difícil por conta da distância. Da mesma forma, às vezes eu tentava levar algum paciente da Parangaba para a aldeota e ficava difícil por conta da distância. Então, dessa forma, eu acho que eu consegui equilibrar isso colocando 2 consultórios em 2 pontos distantes, 2 pontos distintos da cidade. A gente sabe que Fortaleza é uma cidade muito grande, então dessa forma eu acho que eu consigo atender os meus pacientes sem criar uma dificuldade maior de deslocamento para eles. E é bem interessante também o que você falou sobre a questão da conexão com os seus pacientes, né? De você realmente parar e ouvi-los sem tanta pressa, né? A gente sabe que geralmente médicos que atendem por plano de saúde, nem te perguntei se você atende por planos, mas quando o médico atende dessa forma, ele precisa que seja mais rápido o atendimento, né? Até para ele conseguir um valor, um retorno maior para ele também. Então, assim, o brand, ele também, que essa conexão e essa experiência, né, você acaba se destacando nessa humanidade, que é você realmente ter tempo, disponibilizar um pouco mais de tempo na consulta para realmente ouvir o paciente, o que é, acho que, uma reclamação recorde, né, de quem vai para um atendimento, quem paga uma consulta, que é justamente falar que o médico às vezes nem olha na cara da pessoa. Sim, né? É verdade. E sim, eu atendo também planos de saúde e atendo particulares também, né? É uma forma de democratização. A gente sabe que nem todo mundo tem condições de pagar uma consulta particular, e a gente sabe que muitas vezes quem pratica cirurgia, como é o meu caso, os pacientes às vezes até têm condições de pagar uma consulta, mas não têm condição de pagar um procedimento cirúrgico, que muitas vezes é bem caro. Então, os profissionais que realizam cirurgia, de maneira geral, a maioria atende sim convênios, planos de saúde, e atendo particular também para aquele paciente que não tem um convênio ou que por algum motivo prefere pagar particular. Não tem problema. Você falou agora da cirurgia do joelho, né? Surgiu outra pergunta, que é: em que momento, para quem faz atividade física, vai ser necessário operar o joelho, né? Para que se chegue a esse ponto, que eu acho que é um dos extremos, o que tem que acontecer, ou quanto tempo o cliente, ou o paciente, né, no caso, ele demorou para poder buscar uma ajuda médica? Pronto, então com relação à cirurgia do joelho, a gente costuma falar que cirurgia costuma ser o último caso, né? Então teria que ser uma lesão de realmente uma maior gravidade para que a gente possa operar esse joelho, né? Na maioria dos casos a gente recomenda um tratamento conservador, reabilitação, fortalecimento, para que sim a gente possa estar fazendo uma cirurgia. A não ser que esse paciente realmente tenha um joelho travado, que seria uma lesão em alça de balde do menisco, ou então um paciente que rompeu um ligamento e está com o joelho em falso, que seriam casos mais graves que a gente poderia realizar uma cirurgia. Mas de um modo geral, normalmente a gente começa por um tratamento conservador. Vamos agora para as perguntas, né, que mandaram aqui para você. A primeira vai ser da Suzy Souza. Vai ser um pouco do que você já falou também sobre a gravidez e sobre a lombar, certo? Ela pergunta assim: eu tenho um problema na lombar. É bem fundo no meio da coluna. Fiquei assim depois da gravidez. Já fiz raio-x, mas não foi passado nenhum tratamento pelo médico. Ela já teve a criança? Já. Ok. Isso, acho que a filha dela já está com uns 10 anos, mais ou menos. Certo. Interessante a gente examinar, interessante a gente pedir um exame de imagem para ver como é que está essa questão da coluna lombar.
tratamento dela muito provavelmente vai passar também, como a gente já conversou, por atividade física, né? Já falei que eu gosto muito do Pilates para pacientes que têm problema em coluna lombar. O fortalecimento também é muito bem-vindo. E tem medidas analgésicas que a gente pode usar também para aliviar as dores. Mas, nesse caso, o pedido de um exame de imagem associado a um exame físico é primordial para que a gente possa entender melhor o que está causando na paciente e a gente possa propor um tratamento adequado. Nesse caso, eu conheço a Suzy, né, e observo que ela faz atividade física, musculação. Então, nesse caso, para ela, a musculação, ela seria prejudicial para a saúde ou ela pode continuar fazendo? Ela não deve fazer o que causa dor, né? O fortalecimento é importante, sim, para fortalecer o core, mas a gente não deve recomendar aquilo que causa dor no paciente. Se está causando dor, ela precisa procurar ajuda médica, precisa dar um tempo, né, fazer um repouso, quem sabe uma reabilitação para que possa voltar à musculação com maior segurança. Então, evitar qualquer exercício que faça dor, mas pode continuar fazendo a musculação, né? Perfeito. Executando. Vamos lá para o próximo. A Leide Lima. Ela perguntou assim: quem pratica musculação e tem escoliose, né, que é o meu caso também, com grau estabilizado, é aconselhável fazer exercícios físicos unilaterais ou podem haver uma tendência de maior desenvolvimento de um segmento, seguindo em detrimento do outro? Tá, vamos falar um pouquinho da escoliose, então. A gente considera escoliose acima de 10 graus de curvatura, né? Normalmente, a gente começa a tratar a escoliose quando o adolescente está em fase de crescimento. Então, a gente começa a pegar esse adolescente para tratar a escoliose com acima de 10 graus e de 10 a 20 graus. A gente dá algumas recomendações, como fazer atividades que trabalhem a coluna, como a natação, pilates. De 20 a 40 graus, a gente tem uma escoliose moderada, que quem está em fase de crescimento, a gente recomenda o colete. Acima de 40 graus são escolioses graves, que muitas vezes precisa da avaliação do cirurgião de coluna. Na fase adulta, normalmente esse grau ele estabiliza, então ele não vai mais mudar porque você não está mais crescendo e a sua coluna está estabilizada. E sim, o fortalecimento é importante para quem já está nesse estágio, né? Como a sua coluna já está estabilizada, não vai fazer muita diferença se você está fazendo exercícios unilaterais ou se você está fazendo, né, combinado. Mas é importante ter esse acompanhamento, né, do médico para que ele possa sim estar avaliando de tempos em tempos como é que está essa escoliose. Então, não existe a possibilidade de, por exemplo, fortalecer mais por exemplo, para quem vai treinar superiores, né? E aí não existe a possibilidade de um braço, por exemplo, ficar mais forte do que o outro. Se você está fazendo unilateral, vamos supor, 10 repetições de um lado, mas se você faz 10 repetições do outro, você vai estar fortalecendo por igual. Né? O que não pode é fazer 10 repetições de um lado e esquecer o outro lado. Isso não pode. Tá? Ela também mandou outra pergunta. Ela falou assim: sinto uma fadiga muito grande no joelho quando faço leg press. Ainda que com a abertura das pernas na largura dos ombros, existe alguma técnica de alongamento ou mobilidade que ajude nesse quadro? A gente vai repetir o que a gente já vinha orientando, né? Tem que saber qual a carga que ela está pegando, se está com a carga adequada, se a angulação está correta, né? Ela já tem esse cuidado de colocar os pés na altura do ombro, né? Para dividir um pouco a carga. Mas a gente realmente teria que ver a execução para ver se está da forma adequada e fazer a investigação do joelho dela para saber se não tem alguma lesão de cartilagem, alguma lesão do menisco, né, que possa realmente estar interferindo na execução do movimento.